hacker Walter Delgatti Neto prestou depoimento à CPMI do 8 de janeiro nesta quinta-feira. Preso desde o dia 2 de agosto por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Delgatti ficou conhecido em 2019, quando roubou mensagens de diversas autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Na parte da manhã, enquanto ouvia questões de aliados de Lula, o hacker fez uma série de acusações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Afirmou, inclusive, que o ex-presidente teria conseguido grampear o ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, o advogado e ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten negou os crimes, abre aspas. Nunca, jamais houve grampo, nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do presidente. Mente e mente e mente, fecha aspas. Ainda na parte da manhã, em uma das respostas, Delgatti explicou o que é o código-fonte e como ele poderia ser alterado. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite, então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Delgatti Neto também teve um embate com Sérgio Moro, agora senador e ex-juiz da Lava Jato. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui. Bom, Silvio Navarro, muito boa noite. Vamos começar aqui a nossa análise de comentários com esse depoimento de Walter Delgatti. Vamos separar aí em duas etapas, porque a testemunha teve um comportamento na parte da manhã, respondendo aos questionamentos, e na parte da tarde, Walter Delgatti simplesmente permaneceu em silêncio. Na parte da manhã, ele chegou a dizer que foi chamado para mostrar a vulnerabilidade do sistema eleitoral, depois disse que Jair Bolsonaro teria o chamado para fraudar as eleições, que inclusive ele receberia vantagens como um suposto indulto do então presidente Jair Bolsonaro, uma série de falas aí bastante controversas. E a pergunta que fica, né, para a gente começar aqui o nosso questionamento, Silvio, é o que Walter Delgatti foi fazer na CPMI que investiga os atos do 8 de janeiro. Boa noite, Silvio. Ele foi representar um papel, ele foi participar desse teatro montado pela esquerda na CPMI do dia 8 de janeiro. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Paula, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para quem nos acompanha do outro lado da tela. Ao contrário do que a gente está acompanhando, Paula, em outras mídias, na velha imprensa, nós vamos dar um tratamento diferente aqui. Nós vamos partir de uma premissa que está sendo ignorada. O herói do dia, o herói da vez da esquerda é um criminoso. É um estelionatário, é um golpista, é alguém que o Brasil conheceu por causa de um hackeamento, de pirataria virtual. E até hoje não respondeu quem pagou pela tal Vaza Jato, que no início era tratada inclusive como conversas suspeitas daquelas autoridades que investigaram e participaram da Lava Jato. Mas hoje aquilo tudo é tratado como fato. Por quê? Porque foi usada e aquele material foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para anular, inclusive, a Lava Jato e alguns capítulos da operação. Isso só no Brasil, evidentemente. Mas partimos desta inicial, de que se trata de um bandido. Quem pagou pela Vaza Jato? Ou ele é um pirata do amor, ou ele é um hacker do amor. Ele fez tudo em nome da admiração que ele tem aí
pelo inocente, como ele diz, o atual presidente da República. Sobre as informações que ele deu, a partir de agora ele deve prová-las. Inclusive será ouvido mais uma vez pela Polícia Federal, porque apresentou contradições claras. Para eu não me alongar nessa primeira fala, Paula, se alguém se reuniu, negociou, tem responsabilidade por ter se encontrado ou pagado a um criminoso, deverá pagar pelos seus próprios crimes. Do contrário, está sendo feito um grande espetáculo midiático com um bandido da vez. Rodrigo Constantino, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Como bem disse o Silvio, depois desse depoimento de Walter Delgatti hoje na CPMI do 8 de janeiro, a Polícia Federal requisitou um novo depoimento do hacker para amanhã na Polícia Federal. Boa noite, Constantino. Porque ele é um mentiroso quanto mais, né, Paula? Boa noite também, minha querida amiga Ana, Silvio Navarro e Mestre Augusto, além de toda a nossa qualificada audiência. Veja, eu vou por esse lado também. Primeira coisa, né? Com quem estamos lidando? Alguém que trocou por 9 dias informações com Manuela Dávila, né, na época da Vaza Jato, e que ali a narrativa é de que fez tudo aquilo por patriotismo, né? E que depois diz que tentou vender os serviços dele para a deputada Carla Zambelli. Se a Carla Zambelli realmente tentou fazer alguma coisa com um sujeito desses, ladrão, estelionatário e petista, né, tudo junto, se ela fez ou não, eu não sei. Ela pode ter, de boa fé, achado que dali podia sair algum coelho desse mato que mostrasse, incriminasse toda a ação golpista do sistema e do próprio PT. Mas se ela fez isso realmente, ela foi muito ingênua, né? Muito ingênua. Porque estava lidando o quê? Com um petista arrependido? Com um ladrão patriota convertido? É óbvio que não. O sujeito mesmo disse, né? É petista e faria o que fosse preciso para ajudar o Lula. Outra coisa que chama atenção é o duplo padrão escancarado da turma da esquerda que montou esse circo e que assessorava ali os advogados, advogado do estelionatário que também é petista, que ostenta com orgulho livro, biografia do Lula e tudo mais. Então eles eram assessorados, respondiam às bolas levantadas pelos companheiros e se calavam quando a pergunta vinha de algum bolsonarista. Mas o duplo padrão é o seguinte, Paula, delação agora de um bandido sem nenhuma necessidade de prova, evidência, né, é tido como prova concreta. Então já estão pedindo a prisão, você vê senadores, deputados, a esquerda toda, jornalistas muito imparciais, né, já estão achando que Bolsonaro tem que ser preso, porque um ladrão petista disse que aconteceu isso. E estão tratando isso como um fato. Os mesmos que aplaudiram quando ministros do Supremo chamaram delação premiada de tortura, quando era a Lava Jato, que tinha que vir seguida de provas contundentes, sobradas, para prender os corruptos da nação. Então, está muito claro que tudo isso é um show de horror. E, por fim, meu primeiro comentário, chamar a atenção só que o voto impresso, né? Nós falamos aí, ele foi muito claro em dizer que o voto impresso é a sugestão para trazer mais segurança, uma camada extra de transparência, aliás, como aconteceu na votação agora da Argentina, né? E isso passou a ser tabu, não pode mais ser dito. Então, se ele é confiável para o resto todo, por que a turma da esquerda, por que os ministros do Supremo não estão levando a sério o que ele disse sobre a fragilidade do código-fonte, que dá para colocar um veneno no ingrediente? Isso passou batido? Bom, e durante a tarde, nos questionamentos de parlamentares de oposição, o hacker decidiu utilizar o direito de silêncio concedido pelo STF. Delgatti, então, passou a dar a mesma resposta a todas as perguntas. Quando que as mensagens da Vaza Jato foram obtidas? Ficarei em silêncio. Quem te levou até a Manuela Dávila, que era candidata a vice-presidente da República pelo PT, para entregar as mensagens da Vaza Jato a ela? Ficarei em silêncio. Qual foi o método utilizado para você acessar o Telegram de inúmeras autoridades? Ficarei em silêncio. Parlamentares mostraram um vídeo em que o hacker pede voto em Lula e diz que faria o que fosse preciso pelo petista.
Ô, Walter, não sou eu que estou perguntando aqui, viu? Chegou aqui um superchat perguntando: pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula. O voto é secreto, pessoal, mas daí, ó, só estão colocando. O Walter de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, como eu peço que vote no Lula. Faço campanha para ele, o que for preciso, o Walter de hoje. Por quê? Porque eu tive toda a experiência, eu vi o que aconteceu, então o Walter de hoje, sem dúvida alguma, aperta 13. Excelente, excelente. O advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, pediu apoio financeiro para o hacker em noite de autógrafos da biografia de Lula, do escritor Fernando Moraes. Abre aspas. Boa tarde, queridos amigos e seguidores. É com muita alegria que venho anunciar que dia 13/12, o grande escritor Fernando Moraes fará uma noite de autógrafos na nossa cidade, onde os direitos autorais dos seus livros vendidos no dia serão revertidos ao Walter Delgatti. Fecha aspas. O hacker também foi confrontado pelo senador Marcos Rogério. O depoente, Walter Delgatti Neto, disse inicialmente que foi chamado para mostrar que o sistema eleitoral não era seguro, para demonstrar a insegurança do sistema. Isso está dito e está gravado. Depois disse que o presidente Bolsonaro pediu para que você fraudasse as eleições. Ofereceu vantagens e garantias em caso de prisão. Bom, qual das duas versões estão corretas? A primeira, que você disse que foi chamado para demonstrar que o sistema era falho, ou que Bolsonaro te pediu para fraudar o processo eleitoral? Eu ficaria em silêncio. Muito conveniente o seu silêncio. O senador Flávio Bolsonaro também não conseguiu respostas de Delgatti. O senhor teve no dia 10. E o senhor também falou aqui que foi de sua autoria intelectual o relatório apresentado pelas Forças Armadas ao TSE. Procede isso? Ficarei em silêncio. Como é que o senhor vai pela primeira vez no Ministério da Defesa no dia 10 de agosto, sendo que o relatório das Forças Armadas foram encaminhados ao TSE no dia 24 de junho? Ficarei em silêncio. E eles foram reiterados no dia 1º de agosto? Ficarei em silêncio. Como é que o senhor produziu um relatório se ele foi entregue antes? Ficarei em silêncio. Isso, presidente, se eu fosse aqui um parlamentar de oposição, eu estava pedindo a prisão dele por mentir. Né? Se eu fosse o relator dessa comissão, eu estaria dizendo, ameaçando ele de prisão porque ele está mentindo. O deputado Nicolas Ferreira destacou a mudança de comportamento do hacker e também exibiu um vídeo no qual Delgatti revela a sua predileção pela esquerda. Eu quero mostrar aqui a verdadeira intenção desse homem que está aqui. Passa para mim, por gentileza, o vídeo aí alto, para a população do Brasil ver o porquê que ele está aqui. Por que foi todo esse teatro que ele está aqui hoje, essa CPMI. Tudo não passa apenas de uma questão eleitoral, no fim das contas, por incrível que pareça. Eu tenho planos futuros, né? Que planos são eles? Caso eu ganhe uma notoriedade positiva com tudo isso, que eu me candidate a deputado federal pelo meu estado. Você pensa em algum partido? Não tenho ainda um partido definido. Algum partido te chamou? Segundo o advogado, teve um partido, mas não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era nem de direita nem de esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro, se eu fosse me candidatar hoje, seria com o partido de esquerda. Agora são 18 horas em ponto. Eu quero lembrar você que nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro que logo mais nós vamos conversar ao vivo aqui com o deputado Nicolas Ferreira. Agora quero dar as boas-vindas, muito boa noite, Ana Paula Henkel, seja bem-vinda de volta. Quero te ouvir em relação ao depoimento aí do hacker Walter Delgatti, ele que já respondeu a vários processos por falsidade ideológica, foi condenado por estelionato e hoje então foi convocado na CPMI do 8 de janeiro. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, querido Silvio Constantino. Boa noite, mestre Augusto Nunes e a nossa audiência maravilhosa. Eu vou usar uma expressão perfeita que o Silvio sempre fala. Isso que nós vimos hoje é puro suco de Brasil. Difícil de explicar. Absolutamente difícil de explicar.
ídolo da esquerda e também da imprensa militante. Você passa os olhos hoje aí pelos principais portais. Um criminoso foi elevado ao posto de ídolo. Ídolo. Não se explicou, né, sobre a Vaza Jato, quem pagou, aquelas mensagens, aliás, mensagens, Paula, que não passaram por perícia. A gente não sabe até hoje a extensão do que foi editado, do que não foi, se houve algum conteúdo adicionado, subtraído. Essas mensagens nunca passaram por nenhuma perícia e foram usadas pela Suprema Corte de um país. Suco de Brasil. Manuela Dávila, né, também sumiu no noticiário e sumiu também no assunto Vaza Jato. Quem contactou, quem pagou, quem passou o telefone, o que foi que ela intermediou, de onde para onde. Agora, Paula, por mais que fique claro, né, o perfil político-ideológico desse sujeito, desse criminoso, e ele ter ficado em silêncio diante de perguntas muito pertinentes de vários senadores ali, ele disse uma coisa muito grave, né? O código-fonte pode ser alterado no Tribunal Superior Eleitoral. Além de ter dito que o voto impresso acrescentaria a camada de transparência e segurança que o Brasil pediu em 2022 e que hoje está se tornando um assunto proibido, né, para o Alexandre de Moraes, mesmo que alguns políticos em Brasília querem trazer de novo, né, esse assunto, ele disse pode ficar em silêncio. Ele disse que o código-fonte pode ser alterado no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, para finalizar, Paula, fica a pergunta. O ídolo da esquerda vai ser preso por ter dito isso? Que o código-fonte pode tranquilamente ser alterado no TSE? Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, minha grande parceira Ana, meu amigo Costa. Boa noite a você que nos acompanha. Uma frase aí resume o que nós estamos vendo. Ele disse que faria o que fosse preciso por Lula. E está fazendo, de novo, que é o que ele tem feito há anos. Vamos começar pela tal Vaza Jato. Vou repetir aqui. Eu ouvi com muita atenção, li aquele material, não vi nada mais do que uma troca de mensagens entre procuradores e juízes animados com a ideia de poder livrar o Brasil de uma corja de ladrões, todos eles soterrados pela montanha de provas que a Operação Lava Jato reuniu. Não houve um único preso inocente. Hoje nós temos milhares de presos políticos, centenas, né, sob o silêncio da turma que vibrou com a libertação dos ladrões da Lava Jato. Ali não há um único inocente. Naqueles diálogos, vamos começar por desmontar os diálogos. Naqueles diálogos eu não vi nada de perseguição, de parcialidade por parte dos encarregados de livrar o Brasil de parte da ladruagem que destrói esse país há muito tempo, vinha destruindo, e que foi a operação que foi com a ajuda pressurosa da imprensa, paralisada, era preciso estancar a sangria, com base no que seria uma conversa suspeita entre juízes e procuradores. Que suspeita? Que conversa suspeita que houve? Eles, por acaso, combinaram o plantio de alguma prova que não era real para incriminar alguém? Os tesoureiros do PT foram todos presos porque presos inocentes? Não houve um. Não houve um. Tanto que eles foram logo devolvendo dinheiro e confessando tudo, porque sabia-se que eles eram culpados e eram ladrões
há muito tempo. E o Lula foi para a cadeia por decisão de vários juízes e não de um. Aí veio o cara que não vale nada, né? Tem cara de ladrão, cara de vigarista, jeito de vigarista, e é vigarista, voz de vigarista. Não falarei nada sobre isso, não direi nada. Ele está lá para ajudar o Lula, para ajudar o partido. Ele disse que não sabe por qual partido será candidato a deputado. Meu Deus do céu, o PT não pode perder essa chance, né? Nascidos um para o outro. Agora, vem aí, depois de destruir a Lava Jato, com a cumplicidade da turma que achava que era preciso estancar a sangria, né? Pela unidade na ação dos bandidos e com o apoio dos jornalistas, da imprensa, a favor do governo, a favor dos ladrões amigos, tá aí. O cara tratado aí como o dono da verdade. Esse cara devia estar na cadeia há muito tempo. Não, tá preso, tá solto esse cara? Tá preso. Tá preso. Tá fazendo o que lá no Congresso? Ainda diz confessa que examinou conversas particulares do agora senador Sérgio Moro. Ele conta, como sempre dissemos aqui, esta invasão é um crime, até porque eles vão entrar na intimidade das pessoas. Quem escreve ali recados para alguém, certamente acaba tratando de algum assunto que é íntimo. Invasão de privacidade, tudo isso. Mas ele é tratado agora, imagina, amanhã nos jornais, o que resta de jornal impresso. Aí estão todos afundando, porque não contam a verdade. Imagina, apareceu a luz, né? O mesmo que negociou com a candidata, a substituta de vice, né? Era a nossa gaúcha lá, que estava ali de prontidão, não conseguiu sequer ser candidata a vice, ou toparia deixar de ser candidata se o Lula saísse da cadeia. Pois bem, então vai ser tratada amanhã como a voz da verdade. Esse cara é vigarista o tempo todo, em tempo integral, deveria estar preso. Está aí, dando declarações como herói da nação.